Senhoras e senhores, boa tarde novamente. Aqueles que não estavam aqui hoje de manhã, é uma honra nós estarmos aqui podendo discutir e apresentar um pouco do trabalho que fazemos lá em Brasília. E eu acredito que nós dois, eu e o Loyola, vamos apresentar uma sugestão que os senhores possam também pensar no estado do Amazonas. E eu começo aqui fazendo uma retrospectiva que, por que eu falei tantas vezes na comissão no passado que o epicentro da problemática de segurança pública do nosso país está no Rio de Janeiro. É o epicentro e será o epicentro da crise de segurança pública do nosso país. Pode demorar, a gente pode conseguir frear esse transatlântico, mas ele vai bater no iceberg. A força que ele vai bater, o ângulo, o tempo, isso aí, só as medidas poderão dizer quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Rio de Janeiro hoje tem áreas completamente liberadas, Manaus tem algumas também, né? Já sabemos disso. Acompanhei isso aí quando estava aqui no comando da 12ª Região Militar. Dei minhas sugestões à época para não deixar isso crescer e virar um Rio de Janeiro, mas é complicado, muito complicado. Tem, inclusive, características parecidas entre o Rio de Janeiro e Manaus. Só que no Rio tem montanhas, favelas e montanhas, áreas praticamente com dificuldade completa de acesso, e isso é uma característica que dificulta ainda mais. É preciso lembrar que o Comando Vermelho já está na sua 3ª geração. Netos, filhos e netos, vivendo dentro de uma linha de organização criminosa. Já tem aula, material escolar, já tem hino, já tem justiça, já tem previsão de carreira, plano de carreira, já tem assistência social. Pois é, já tem 3 gerações. Tem bandeira, tem armamento, tem tropa, tem soldado, tem tudo. Isso é uma organização criminosa dentre as várias organizações criminosas do Rio de Janeiro, que, obviamente, se espalharam pelo Brasil, e hoje nós temos o padrão dessas organizações criminosas atuando praticamente no Brasil inteiro. E por essas posturas e posições, nós da comissão, no ano passado, achamos que deveríamos começar o estudo no Rio de Janeiro, lá onde começou o problema. E reunimos as 3 comissões, a federal, a estadual e a municipal, para que juntas fizéssemos um plano de como chegar em propostas para resolver o problema ou amenizar de forma decisiva o problema. E assim, nós tomamos a decisão lá em abril, maio, de fazer 4 fases do trabalho. A primeira fase, um seminário. Ah, mas é um seminário? Mas é diferente. É um seminário onde nós fomos convidar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, a Escola de Magistratura, os promotores, o Executivo como um todo, as secretarias como um todo do Executivo, todos os sindicatos, a sociedade civil organizada, convidamos todos, as Forças Armadas, para que fossem colocar ali as suas ideias num auditório de 100 lugares, sem imprensa, sem nada. Isso aconteceu de julho para agosto do ano passado. E dali
nós tivemos 11 horas de ideias. Liberdade de expressão total. Todas as ideias que vocês podem imaginar surgiram ali desse grupo que foi colocado junto ali. E esse seminário resultou, então, como primeira fase, resultou no início da segunda fase, que foi a degravação inicial em 180 páginas brutas do que foi falado. E depois, uma equipe reduzida que foi lapidando esse documento para concluir um documento com pautas, com argumentos, já retirando aquilo que estava fora da linha, já colocando ali vantagens, tempestividade das coisas que foram apresentadas, tudo escrito, organizado. E, com isso, concluímos a segunda fase com um documento detalhado do que foi apresentado e organizado. Levei o resultado a Brasília, na comissão, e nós discutimos a necessidade de criar, então, a terceira fase, que seria um grupo de estudo com as 3 comissões e, obviamente, todos os outros integrantes que participaram do seminário, para criar, aprofundar, estudar, na servidão específica de estudar, com a profundidade necessária, cada uma daquelas propostas e pautas. Ok? Isso foi a terceira fase. Fomos novamente às instituições que eu já apresentei aqui, relato, então, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até, obviamente, ao Instituto de Segurança Pública, todas elas, e pedi que fossem escalados voluntários, para que o pessoal pudesse aprofundar essas pautas. Dividimos as pautas em 4 mesas temáticas. Dividimos as pautas em 4 mesas temáticas e reunimos ali as pautas por similitude. 50, 50, 50, 50. Totalizando 200 pautas. Por favor, se eu estiver acelerando, dá um sinal aí que eu volto. Então, o grupo de estudo pôde sentar por 3 meses em reuniões físicas e virtuais e aprofundar os problemas. O trabalho do grupo de estudo é a terceira fase. E o grupo de estudo, as mesas, apresentaram as minutas de projeto de lei para os 3 níveis, o nosso em Brasília, o estadual e o municipal. E essa é a 4ª fase, que é a apresentação dos projetos de lei na Câmara Federal, que aconteceu em março e abril deste ano. Então, ao final, chegamos em 40 e poucas pautas, reunidas em vários projetos de lei, nos 3 níveis. Os projetos de lei já foram aceitos na Câmara, já passaram no Legislativo, na Comissão de Análise Legislativa da Câmara, já foram distribuídos à Comissão de Segurança Pública da Câmara e à Comissão de Constituição e Justiça. Os relatores já foram apresentados e eu já apresentei o trabalho aos relatores. E sigo um périplo de costura política para criar a base necessária para aprovação. É o que eu estou fazendo aqui, porque são federais. Silas Câmara, se estivesse aí, já estaria cooptado. Era o plano, cooptá-lo. E cooptar, então, os demais deputados estaduais, federais do Estado do Amazonas. E deputados estaduais nas leis do nível estadual.
e municipal. Muito bem. Esse sobrevoo foi para explicar como nós chegamos nisso. E, obviamente, vou fazer uma passagem agora de um vídeo para que a gente possa entender um pouquinho do Rio de Janeiro e vocês verem algumas imagens do que eu apresentei aqui. Por favor. Eles pulam de uma casa para outra, e alguns deles estão confusos. Eles vão pulam de uma casa para outra, telhado para o outro, você viu a detalhe do momento em que um passou um fuzil para outro bandido. Enquanto o criminoso guarda drogas num saco próximo de onde funciona uma boca de fumo, barricadas foram montadas para impedir a entrada dos blindados da polícia. Vestidos com roupas escuras e armados com fuzis, passo a passo os homens avançam pela rua da comunidade. A ação coordenada lembra movimentos táticos praticados por forças de segurança, mas quem aparece nas imagens são os traficantes. O entregador reagiu. A imagem mostra o momento em que o bandido atira. O assalto durou 30 segundos. Esse caminhão a carga acaba de ser retirada desse caminhão e colocada nesse ponto. Olha só. 11h50 no Complexo do Arena. Os dois criminosos então roubam o carro da vítima e fogem. A filhinha acaba de ver o pai baleado. Não se aguenta. E tem gente aqui que nem olhou para o vídeo. Vou falar de novo. Tem gente aqui que eu olhei que nem olhou para o vídeo. Sobre segurança pública, com as 3 comissões no Rio de Janeiro. Essa é a nossa sociedade. A nossa comissão em Brasília e as 2 do Rio de Janeiro, O Estado e descaso município, com a vida humana resultou... é o mesmo. Nem olhou. Esse é o Rio de Janeiro. Eu espero que vocês nunca enfrentem isso aqui. Isso é realidade. Vamos lá, pode passar. Essa é a linha do tempo que eu mostrei para vocês. Falei, não precisa mostrar mais, pode passar. Pode passar, já expliquei. Pode passar, são imagens. Pode passar. Isso aí são os seminários, são as reuniões. Um ano de trabalho. Pode parar, por favor.
Aqui vocês veem os logos, ou uma grande parte dos logos, a maioria deles, das instituições que trabalharam conosco. Muita gente. Pode ir? E aí você tem uma noção das mesas temáticas que foram divididas. A mesa Alfa, Bravo, Charlie e a Delta. Volta na Alfa, por favor. Clica lá na bandeirinha do Brasil. Lá em cima. Volta. Aí, lá do lado do A. O subgrupo Alfa, do lado do A. Aí vocês podem ter uma noção das pessoas que trabalharam. Desembargadores, promotores, procuradores, especialistas. Toda, digamos, a classe jurídica do Rio de Janeiro estava representada, sentada e trabalhando por meses nesses temas. Pode voltar? Volta lá em cima, à esquerda. Pode seguir, por favor? Pode seguir? Pode seguir? Pode seguir. Vamos parar aqui um pouquinho. E agora eu faço uma também quero um cafezinho. Um café. Eu vou falar para vocês agora. Vou falar para vocês agora o insight que eu acho que foi o diferencial do trabalho. Antes de mostrar rapidamente os projetos de lei. Quando eu estava sentado para compor o grupo de estudo, eu tive um insight, porque o grupo foi montado, estudou, e obviamente sentou o deputado, como no Rio o pessoal fala o deputado, sentou o deputado, e o cara esperava que eu fosse dizer o que eu queria propor. Eu fui eleito porque os meus representantes sempre foram muito interessados em tal assunto, então eu quero propor uma lei para esse tal assunto. Eu acho que eles, com certeza, esperavam que nós direcionássemos para que pautas, etc., fossem colocados. Aí eu olhei para os caras, e ali estavam desembargadores, juízes, etc., e tive um insight militar, Pimentel, que tem a ver com, eu vou usar o exemplo policial, mas você vai compreender. Uma operação policial vai fazer a operação, planeja a operação, organiza sua tropa, seus meios, seu armamento, sua comunicação, os dados de inteligência, terreno, onde o inimigo está, e se programa para executar a tarefa, aquela missão. Quem fez o planejamento sabe aonde estão as vulnerabilidades, que as vulnerabilidades são inevitáveis. Você não consegue fechar tudo. Só quem está dentro do processo sabe aonde estão as vulnerabilidades. Graças a Deus, o inimigo que está ali não sabe das vulnerabilidades. Porque se ele souber das vulnerabilidades, eles passam a entrar exatamente ali para evitar, obviamente, que a força, a polícia ou o exército que está cumprindo aquela tarefa tenha êxito. Estamos falando, então, de brechas. Eu olhei para aquele grupo e pensei, quem sabe aonde estão as brechas da lei que os criminosos e os maus profissionais do sistema jurídico brasileiro usam? Não somos nós. Quem sabe essas brechas é quem opera. É o advogado criminalista, é o procurador, o promotor, o defensor público, o juiz, o desembargador. Eles sabem aonde estão as brechas. E, obviamente, são brechas que não adianta eles quererem dizer que elas não existem. Elas existem. São brechas na lei, brechas nas leis. E, ao longo desses últimos 30, 40 anos, o sistema aprendeu
a usar as brechas. E eu posso afiançar aos senhores que essas brechas causam exatamente o que a gente vê o tempo todo de reincidência, de impunidade, de progressões que você não acredita, de falta de mão, braço do Estado de cumprir o seu papel. A polícia cumpre seu papel. E cumpre muito bem. Nesses últimos 30, 40 anos que nós vimos a progressão, olha o que nós estamos falando aqui, olha o que o tenente-coronel falou, não sei se ainda está aí, sobre está ali, né? Sobre a visão nacional. Só lembro que é coordenação, não comando. Se trocar o nome para coordenação, acelera muito o processo, porque ninguém vai se subordinar, nem aqui. Então, a ideia é Centro Integrado de Coordenação e Controle, como era quando nós construímos em 2014. Aí mudou para comando e fica muito difícil das pessoas se subordinarem, inclusive civis, não vão se subordinar a comando, mas aceitam a coordenação. Fica a ideia. Então, eu perguntei a eles se eles tinham coragem de mostrar brechas e se eles tinham interesse e coragem de propor como fechá-las. Ficou aquele silêncio na mesa e depois o desembargador, o juiz, vamos fazer. Aí depois, hoje, com calma, depois que a gente apresenta, eu fico pensando, será que o mesmo grupo lá no Mato Grosso ou no Paraná estariam dispostos a mostrar isso? Ou em São Paulo? Talvez não, porque eles não estão com a água no nariz, como está o Rio de Janeiro. Entenderam, né? Então, quem vive o problema no Rio, entende que está na hora de mudar. Talvez seja o motivo que a decisão de fazer isso no Rio de Janeiro foi acertada. Bem, então já fiz aí a explicação toda lógica do trabalho e vou rapidamente passar aqui os projetos de lei que estão hoje sendo discutidos na Câmara Federal, Estadual e Municipal. Pode passar. Então, ali tem um projeto, vocês vão ver que tem 7 artigos, cada artigo é um tema, digamos assim, é uma pauta, e aí você vai pessoal que é operador do direito, vai ser muito mais rápido do que eu, você vai ali do interrogatório da testemunha. Resumindo isso aí, permite que na audiência o juiz possa fazer perguntas. Hoje, na audiência, o juiz não pode ele formular as perguntas. Então, isso muda a compreensão de quem vai julgar do tema. E muitas vezes o juiz, na dúvida, solta o cara. Pode passar. Aí fala da prisão em segunda instância, dos procedimentos após a prisão. Os procedimentos após a segunda instância já foi muito debatida, né? Então eu vou passar ela. Dos procedimentos após a prisão. Em até 24 horas, o juiz decidirá se a prisão é legal. Ou, vírgula, se entender, vírgula, convoca a audiência de custódia. Tem situações que não precisa convocar. O juiz decide. Não muda a lei da audiência de custódia, muda a obrigatoriedade que, quando normalmente é usada para se defender da mão do Estado. São exemplos do recebimento da denúncia ou queixa. E aí, deixa eu falar para vocês, isso tudo é público, existe um QR Code que vai ser apresentado. A Denise pode distribuir, por favor. Vocês podem ter acesso a essa apresentação. Por exemplo, todas as bandeirinhas ao lado de cada pauta têm o detalhamento do que está se falando. Eu peço para clicar na bandeirinha
ao lado do número 3, dos procedimentos após a prisão. E aí você vai ver a redação atual do parágrafo, do artigo, e a nova redação. Você vê que pouca coisa muda, mas muda muito com relação às brechas que são usadas. Pode voltar lá em cima. Setinha preta, voltar. Isso. Pode passar. Práticas de novos crimes, da decretação da prisão preventiva. Pode ir. Pode passar. Aí fala de critérios para prisão preventiva, porque não ficam claros os critérios. E aí, obviamente, o criminoso escorrega, orientado pelo seu advogado ou pelo seu defensor público. Com os critérios claros, o juiz tem mais força de agir. Pode passar. Para redução da pena, mesma coisa. A lei continua, a redução é prevista. Mas os critérios para reduzir essa pena? Clica na bandeirinha lá, por favor, número 1. Ali, eu vou ler para vocês. Como é que é a redação atual? Nos delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Ok? Olha como ela é escrita. Olha como a equipe propôs. Nos delitos tais deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 1/3, desde que cumulativamente, vírgula, cumulativamente. Se ele não tiver tudo isso, ele não reduz. E assim você vai arrochando. Usar um termo caboclo aqui, que afinal eu sou daqui, né? Vamos lá. Voltar. Dos crimes de posse de arma combinado com o crime de tráfico de drogas. Vou usar um exemplo carioca. 2 bandidos com fuzil, com sua cocaína, foi pego pela polícia, a polícia atira, você atira na polícia, a polícia atira, né? Começa a batalha. Aí morre um e o outro se rende. Pessoal aí que está já quase dormindo, se rende. Qual é a pena desse cara? Ele é condenado por o quê? Olha só o quadro. Ele é condenado pelo tráfico de drogas como agravante da arma. Em 8 meses ele está solto. Não passa nem o Natal na cadeia. A proposta é que os crimes sejam punidos de forma autônoma. Então ele é condenado pela arma de guerra, ele é condenado pelas drogas e ele é condenado pela resistência, crime que já é capitulado. Só que é muito leve. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente pega a dosimetria da resistência e bota de 8 a 20. Então o caboclo que fizer aquilo que eu falei, vai ficar muito tempo na cadeia. E eu aqui explico por que resolve. Porque é assim que o outro não faz. É no exemplo que você coíbe. Primeiro que cair fazendo aquilo e for condenado a 30 anos, 25 anos, 24 anos, 18 anos, e lá nas progressões ele não tem progressão. Lá nas saidinhas que ainda ficarem, não terão saidinha. Lá na visita íntima, também não. Vai ficar duro para o cara. Aí o outro não faz. Pode passar. É compartilhamento do sistema privado de segurança. Pode passar. Já acabei de falar da qualificadora do crime de resistência, basicamente a dosimetria. Vai. Pode passar.
reconhecimento facial, usando as fotografias, isso aí, essa lei, ela é subjetiva, é difícil de ser enquadrado, ela detalha melhor agora os critérios para isso. Vai. A busca domiciliar, pode passar. Busca pessoal. Essa domiciliar e a pessoal, a dura, vocês veem aí que o cara foi pego numa blitz, com um porta-mala com 400 quilos de cocaína. Decisão do juiz. Quem sabe? Devolve a cocaína. Porque o cara não se provou que era uma diligência objetiva. Foi na sorte. Na sorte, libera o cara. Aí eu pergunto, se naquele porta-mala tivesse um corpo, fecha o porta-mala e vai embora? E se tivesse uma garotinha como aquela gritando, toda ensanguentada porque foi estuprada, fecha o porta-mala e vai embora? Está na hora de pensar nisso, né? Então, aí estão, obviamente, as brechas que precisam ser fechadas. Pode ir. E assim, vai, pode passar. Pode passar. Recurso. O pessoal do direito usa muito. Só que o recurso agora vai... Pode passar, por favor. É a mesma pessoa. Pode passar, por favor, aí. A partir daí começa a falar sobre reincidência, conduta delitiva reiterada. Tem 2 ou 3 pontos aí. O cara comete 30 vezes, 40 vezes um crime e continua solto, porque a conduta reiterada não é clara. Vai. E a outra é quando o cara conduz, o cara está executando um crime praticado de forma reiterada. Ele assalta aqui, bate no cara ali, sequestra o outro ali, e ele é punido por um crime. Na sequência, ele vai ser punido por todos os crimes somados. Se ele agrediu, se ele ameaçou, se ele sequestrou, se ele reagiu, se cada crime soma na pena dele. Vai, pode passar. Isso é interessantíssimo. Acho que em Manaus não tem muito, mas no Rio tem bastante, não sei se aqui tem, que é roubo de carga. E o roubo de carga, vocês imaginam que aquela imagem ali de uma placa pintada em cima, é só pintar a placa? Pois é, só que pela placa, uma foto de um drone ou de um helicóptero, você chega na empresa, você chega no motorista, na foto do motorista, no destino daquela carga, no manifesto, no telefone do motorista, no GPS do caminhão. Você imagina que a polícia, a inteligência pode trabalhar em minutos a partir daquela fotografia que ela recebeu no CICC. Imagina o que muda isso aí para o roubo de cargas. Pode ir. Senhores, esses são... Pode passar? Ainda tem mais 2 aí que está em estudo. Esse aí tem a ver com a colocação dos QR Code no produto. Então, está no legislativo por causa da discussão do custo. E a gente vai propor uma emenda nele aí para entrar, criando um incentivo fiscal, igual que a gente criou lá para divulgação, compartilhamento de dados de inteligência privada, coloca aqui, incentiva para que a empresa ponha, marque até a ponta da linha do material,
onde você diminui a receptação, você diminui o próprio roubo de carga, então o país ganha, vale a pena o incentivo. Pode ir? O serviço civil obrigatório, isso aí é uma coisa já discutida, que tem que vir à pauta agora para a gente poder realmente aproveitar um pouco do investimento do Estado quando forma os nossos brasileiros aí em universidades públicas, colocando aí um ano que, caso necessário, ele seja convocado para apoiar o nosso Estado, servir ao Estado, ao município ou à federação. Pode ir? No nível estadual, pode ir? No nível estadual, a maioria é voltado para a parte da execução penal. Lembrar que a federal pega todos os estados e o estadual, obviamente, cada estado tem que ver o que interessa. Nesse aí, criar o grau de periculosidade. Porque se nós tivermos um grau de periculosidade para o preso, praticamente todas as outras, os benefícios que podem ser apresentados àquele preso, pode estar atrelado ao grau de periculosidade daquele preso. Se o preso é um preso de baixa periculosidade, ele pode ter direito a todos os benefícios que possa a lei penal já permitir. E se o preso é de altíssima periculosidade, ele não vai ter direito a quase nada. São os extremos, né? Para entender que sim, se vocês pararem para pensar, o que eu apresentei aqui é aquilo que a gente discute em casa todos os dias. Quando a gente vê televisão, quando a gente vê a realidade dos crimes, ou quando a gente está cumprindo nossa missão aqui na segurança pública, são as mesmas discussões. São essas discussões que foram apresentadas aqui. Pode passar à frente? Isso aí, ordem de soltura, Rio de Janeiro? Vai. A integração de inteligência jamais haverá, mas a gente propõe. Nunca conseguiremos integrar a inteligência. A gente tenta, mas não rola. É sério. Isso aí é uma coisa, a premissa antiga. Dificilmente você consegue dividir dados de inteligência. Vai, mas está proposto. Aí o trabalho do presidiário, pode ir. Aí já é um exemplo do grau de periculosidade, com visita íntima, vai. Profissionalização dos custodiados, botar o pessoal para se profissionalizar, fazer as parcerias com as empresas, vai. E municipal, pode passar. É o porte de arma de fogo para as nossas guardas municipais, vai. E o uso da câmera dos uniformes da CEOP tem a ver com a resistência. Imagina o cara filmar sendo espancado com madeira, com peixeira, e o cara é uma resistência, vai ser enquadrado, pode pegar bastante tempo de prisão. Pode passar? Com isso, esses são todos, obviamente, vocês viram que eu não aprofundei alguns, para não ficar enfadonho demais, já sei que foi bastante enfadonho, mas os senhores precisam entender que nós precisamos criar uma base política para que a gente mude essas leis. Se nós não mudarmos essas leis, o trabalho da polícia dificilmente terá o resultado final na execução penal, na prisão desses bandidos. E, por fim, já ouviram bastante falar de que nós temos uma superpopulação carcerária? Já, né? Que o Brasil tem muitos presos. Já ouviram? 810 mil, né? 790, 800 mil presos. Jogado na população de 215 milhões, você tem um altíssimo grau de população carcerária. Mas, com dados e aprofundamentos reais desses presos, nós temos, na real, 317 mil presos. Os outros são
cumprem medidas cautelares, mas não estão na cadeia. 317 mil presos para 215 milhões é uma das menores populações carcerárias do mundo ocidental. Então, a falácia e a narrativa, ela é perigosa. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma superlotação carcerária. A superlotação carcerária é real. Por quê? O governo federal, ao longo de décadas, cumpriu o seu papel com suas prisões federais. Mas muitos estados não cumpriram o seu papel de preparar o seu sistema carcerário para receber e tratar a sociedade que precisa ser encarcerada. E aí nós temos cadeias superlotadas, mal geridas. Então, a situação humanitária gravíssima em muitas cadeias. Uma coisa puxa a outra e começa a falácia de que nós temos uma superpopulação carcerária. Senhores, nós precisamos nos organizar, precisamos parar efetivamente e nos dedicar à segurança pública do nosso país. É e será o tema crucial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado.